ou hipertrofias de câmaras. Foram mudando os nomes. Então, algum livro, a gente mesmo fala, esse cara tem hipertrofia, esse cara tem sobrecarga. Tudo meio sinônimo. Hoje o nome mais moderno é dilatação. Tá? E o eletrocardiograma, ele é um exame interessante, porque ele é simples, né? Ele avalia a presença ou não das hipertrofias. Só tem um porém. Qual que é o porém do eletro? Quando a hipertrofia é discreta, ele não capta. Certo? Então tem que ser uma hipertrofia pelo menos moderada para que o eletrocardiograma mostre alterações. Tem que ter pelo menos um aumento de 50% da massa muscular do ventrículo esquerdo para que ele seja captado pelo eletro. Captaram a ideia? Tem que ter, ó, se o ventrículo esquerdo pesa 230 gramas, ele tem que ter pelo menos 345, senão você não vai captar. Teoricamente é isso, tá? Quais são as causas das dilatações, né? Aumento da pressão dentro do coração ou aumento de volume dentro do coração. Então, vou dar um exemplo de doença que aumenta a pressão. Hipertensão arterial, estenose da válvula aórtica, né? E as doenças que aumentam o volume, insuficiência da válvula mitral e insuficiência da válvula aórtica, por exemplo. Eles aumentam o volume dentro do ventrículo e ele tem uma hipertrofia para compensar. Qual seria a fisiopatologia? Então, se eu tenho um aumento da pressão ou de volume dentro da cavidade, isso vai levar ao aumento da tensão sobre a parede da câmara, no caso o ventrículo esquerdo. Essa tensão leva a uma ação de empurrar o ventrículo para fora, e o ventrículo, vendo essa ação, ele tem uma reação igual em sentido contrário, aumenta a força de contração do ventrículo para tentar bloquear esse aumento da pressão dentro da cavidade. Toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário, certo? Se você xingar alguém, ele vai te xingar também. Se você for amável com ele, provavelmente ele vai ser amável com você. Só cuidado com o petista, porque ele nunca é amável, certo? Sempre está vociferando alguma palavra ruim, né? O cérebro dele é limitado. Então aumenta a força de contração e há uma hiperplasia dos miócitos, como não existe hiperplasia dos miócitos, né? Não vamos criar células novas, né, para combater esse aumento de pressão, as que estão lá se hipertrofiam. Essa é a ideia. Aumentou a pressão, aumentou a tensão, aumentou a força contrária, e para manter essa força, a gente faz uma hipertrofia. Não é isso que vocês fazem na academia, ou vocês tentam, né, na academia? Ficar musculoso, fazer exercício para ficar musculoso, é uma coisa. Hipertensão aumenta o exercício do coração. Lembrando que a hipertrofia faz parte do remodelamento mecânico, né, das células cardíacas. Então a hipertrofia inicialmente é concêntrica, depois ela vira excêntrica, mas vai dilatando, depois dilata a câmara cardíaca. Então aumenta o consumo de oxigênio, provoca uma isquemia relativa dos miócitos. Olha que legal isso aqui, precisa ver por que eu estou falando. Se você tem uma hipertrofia, você tem um aumento de consumo. E há nova vascularização, o coração cria novos vasos? Não, praticamente zero. Então há uma isquemia relativa. Está entupida a coronária? Não. São os vasinhos que não dão conta daquele músculo bem hipertrofiado. E essa isquemia relativa pode mudar o elétrico, eu vou mostrar para vocês. Tá? E se eu não tratar dessa isquemia relativa, pode ocorrer necrose da célula. Pequenos focos de necrose. É um infarto? Não. Vai dar a troponina alterada? Não. Mas é pequenos focos de necrose, né? Que vai fibrosando, até que o coração fica dilatado, fica doente. E essa fibrose do miocárdio, como eu já falei, é irreversível, né? Isso chama remodelamento mecânico, que pode levar ao remodelamento elétrico. Então, uma hipertrofia numa fase mais avançada costuma ser acompanhada de algumas arritmias. O diagnóstico pode ser clínico, através da história, do exame físico, principalmente, né? Exames complementares. O melhor é esse, né? Ecocardiograma. O eco pega qualquer hipertrofia, nem que seja inicial. E o eletro, ele é bom, fácil, prático, e ele capta hipertrofias de moderada para grande volume. Posso fazer ressonância? Pode, né? Porque eu falei, ressonância faz tudo que o eco faz com algumas melhorias, né? Mas é caro. Cintilografia? Caro também. Posso fazer CAT? Pode. Se você não tiver outro jeito, faz um CAT. Mas o CAT é mais caro, mais invasivo, o eco e o eletro resolvem. Tá? E no eletro, o que acontece? Toda a câmara hipertrofiada tem fibras com volume aumentado. Então a fibra é maior. Então eu tenho um vetor maior. Se a fibra é grande, eu tenho um vetor grande. Se eu tenho um vetor grande, eu tenho onda grande. Não era uma das dicas lá do elétrico? Quanto maior a célula, maior o vetor. Quanto maior o vetor, maior a onda. Isso tem que guardar. O vetor resultante sempre será desviado para o lado da cavidade hipertrofiada.
Então, a hipertrofia do ventrículo esquerdo puxa o vetor para o lado esquerdo. Lembra que o forte sempre ganha, né? Quando se fala de fazer força, lógico. É uma inteligência de força. Então, se o ventrículo está hipertrofiado, ele puxa para si o vetor resultante. As ondas P e os complexos QRS ficam com amplitudes maiores, portanto. Se as ondas, se os vetores são maiores, as ondas têm amplitudes maiores. E o segmento ST e as ondas T sofrem modificações devido àquela alteração estrutural do miocárdio, aquela isquemia relativa, inclusive. Nós vamos comentar com vocês. Lembrando sempre que a pressão sistêmica é pelo menos 3 vezes maior que a pressão da artéria pulmonar. As câmaras do lado esquerdo do coração têm pelo menos 3 vezes mais músculo que as do lado direito, né? O eletro sempre capta melhor a atividade das câmaras esquerdas e tem uma certa dificuldade para captar a atividade direita. E o eletro somente capta a atividade das câmaras quando houver grandes dilatações, que eu já falei para vocês. Então é um exame, o eletro, é um exame pouco sensível, porém bastante específico. Se o eletro deu, provavelmente tem. Se ele não deu, não é certeza que não tem. Captaram a ideia? Se alguém perguntar para vocês, qual o exame que define hipertrofia? Qual o exame que ajuda? Eletro. Certo? Professor, né? Aqui nós já falamos para vocês das ondas, né? Onda P, QRS-P, segmentos e tal. Lembrando que a onda P de pato tem 2 ondinhas que não aparecem no elétrico, que formam a onda P. Uma decorrente da despolarização do átrio direito, outra decorrente da despolarização do átrio esquerdo. Então eu vou falar para vocês agora o que acontece no elétrico quando tem dilatação do átrio esquerdo. Eu vou falar de uma por uma, tá? Então quando tem dilatação do átrio esquerdo, o que acontece? Já falei que o eixo do P vai desviar para o lado esquerdo. Esquerdo qual que é? Ó? O normal é de 30 a 60, né? 30 a 90, desculpa. Então ele vai desviar para cá, esquerdo. Então acima de mais 30, certo? E vai para trás. Por que para trás? Porque o átrio esquerdo está atrás do átrio direito. Então o eixo vai puxar para o lado que está mais hipertrofiado, que seria o átrio esquerdo. As ondas P vão ficar mais longas. Por quê? A segunda parte da onda P, aquela corcovinha que eu mostrei para vocês ali, ela vai crescer aqui, ó. Ela vai crescer e vai vir para cá. Então aumenta a duração da onda, tá? E essa onda vai ficar entalhada. O que é entalhada? Vai ter uma entalhe que a gente fala, seria uma irregularidade na superfície dela, que a gente chama de onda bimodal. Olha, tem 2 modos, né? Tem 2 picos. E com a distância entre eles de 0,03 pelo menos, e o segundo modo sempre mais alto que o primeiro. Por quê? Acabei de explicar, né? Vamos desenhar, né? Por que a segunda parte da onda P fica maior que a primeira? O átrio esquerdo é a ondinha final. Então seria assim, né? Tenho do átrio direito, tenho do átrio esquerdo. E aí eu tenho a onda P, fazendo vermelho. Seria essa onda P normal. Se cresceu a do átrio esquerdo, então essa ondinha P aqui vai ficar mais saliente. Então a do lado direito continua normal, a do átrio esquerdo, desculpa. Do átrio direito normal e a do átrio esquerdo vai ficar maior. Então no final a onda P vai aparecer assim. Fiz bem difícil guardar. Então fica com 2 modos, diferença de 0,03 e o segundo modo mais alto que o primeiro, porque é do átrio esquerdo. Alright? Fácil? A distância, professor, é de pico a pico. É de pico a pico 0,03 pelo menos. Nem sempre tem, né? Estou falando daquele clássico. Né? Às vezes é menos que isso, mas você olha pela aparência dela, sugere, né? E tem uma outra coisa interessante. Você lembra que na derivação V1, a onda P tem uma parte positiva e uma parte negativa. A parte positiva é dependente do átrio direito e a parte negativa é dependente do átrio esquerdo. Se o átrio esquerdo cresceu, a parte negativa cresce também. Então eu tenho o chamado índice de Morris. O índice de Morris foi o cara que descreveu isso, né? Então no V1, né? Aqui seria em V2. Em V1 eu tenho a P assim, né? O normal dela é assim. E quando eu tenho
dilatação do átrio esquerdo, eu tenho isso, né? Essa parte negativa da onda fica maior do que um quadradinho. Alright? E se a onda só estiver negativa? Vale o negativo. Se tiver a negativa maior que um quadradinho, índice de morte. Um sinal indireto, a gente fala que seria a presença das ondas Q em AVL. Isso eu vou falar só para constar, tá? A AVL está onde? Se o átrio esquerdo estiver bem crescido, ele fica na frente da captação do ventrículo. Então vai aparecer uma onda Q em AVL, não vai aparecer R em AVL. Tão grande que está o átrio esquerdo, mas isso tem muitas coisas envolvidas. Estou só comentando que existe, tá? E quais são as doenças que dão dilatação do átrio esquerdo? Estenose ou insuficiência de válvula mitral, hipertensão, estenose de válvula aórtica, exemplo, né? Esse é o que a gente mais encontra nas doenças. Lembra que as doenças, 90% das vezes, são do lado esquerdo do coração. Então a hipertrofia de câmaras esquerdas é muito mais frequente que a hipertrofia de câmaras direitas. Certo? Dúvidas? Vamos ver o eletrinho para ver? Olha lá. Dupla corcova, sendo que a segunda corcova é maior que a primeira. Tá? Vamos ver o eletromoris agora. Ó. Mais de um quadradinho de duração e amplitude da parte negativa. E aqui um exemplo de aumento aqui é V1. Ó. Tem a parte positiva e a parte negativa com 2 quadradinhos. Ah, professor, não é só largura? Não, largura e amplitude. Maior que um quadradinho, fechou. Tá? Ô, Gabriel, por favor, paga a luz para mim. Aqui um exemplo de vida real. Olha a fase negativa lenta. Uma onda P inicialmente discretamente positiva e bem negativa depois. E aqui, ó, João, vou aumentar aqui para você ver. Como às vezes não tem aquela... Olha aqui a dupla corcova. A segunda discretamente mais alta que a primeira e a distância fica difícil de você captar. Mas a duração da onda, olha, tem 3 quadradinhos mais 1. Então tem 0,14. Então ela tem tudo de hipertrofia de átrio esquerdo. Professor, Fale. então o índice de Morris em qualquer situação eu tenho que olhar em V1, a parte Só negativa da onda. parte negativa da onda P e V1. Um quadradinho, maior que 1. Maior que 1 é a patológica. Aí você fica positivo, não sei. Foi índice de Morris positivo. Na hora de descrever. Onda P. Duração, amplitude, forma, presença de índice de Morris positivo. Embaixo, na conclusão, dilatação de átrio esquerdo. Concluiu que é dilatação de átrio esquerdo. Certo? Todo mundo entendeu? Posso falar do direito? Então, dilatação do átrio direito. É raro, hein? Difícil, tem que ser uma doença importante. Dá um exemplo, mocinha. Como é que você chama? Giovana. Dá um exemplo de dilatação da dele que você viu já no primeiro semestre. Uma doença do pulmão que pode estragar o coração do lado direito. Como é que chama? Corpo pulmonar. É comum. Você tem um corpo pulmonar, o lado esquerdo é preservado. Então você vai ver tudo que aparecer no eletro vai ser do lado direito. Aquela história do lado esquerdo do coração ser mais forte que o direito não vale, porque o direito vai ficar igualado ao esquerdo, até maior às vezes. Né? Então o paciente que tem dilatação do átrio direito, o eixo do P vai desviar para a direita. Direita qual seria? Acima de mais 90, para cá, né? Direita para cá, certo? E para frente, por quê? Porque o átrio direito está na frente. Simples, né? Isso aqui é aquela teoria da aula de eletro normal. As ondas P ficam mais altas, elas tendem a ficar pontiagudas, com amplitude maior que 2,5 quadradinhos, que nós chamamos de P pulmonar. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Essa daqui, ó, essa onda aqui, que tem dupla corcova, a segunda maior, antigamente chamava de P mitrale. Por quê? Não tinha cirurgia cardíaca, as estenoses mitrais iam evoluindo, que ficava desse tamanho a onda aqui, era típico. Olha, você tem eletro isso aí, você tem estenose mitral, já sabia. E a mesma coisa o P pulmonar, normalmente não tem as duas corcovinhas? Sim, né? Do átrio direito e do átrio esquerdo. Quando eu tenho uma dilatação do átrio direito, eu tenho um aumento grande. E aí a segunda ondinha fica dentro dele, eu não enxergo. Certo? A primeira cresceu, né? E a segunda ficou escondida dentro dela. Então isso aqui é chamado de P pulmonar, ou seja, quem tem um desse aqui, você tem que pensar no corpo pulmonar. Certo? P pulmonar. É mais difícil de encontrar. E aqui tem um sinal indireto, que eu falei daquele, que eu vou ter que falar desse. É o sinal de penianosa tranquese. O sinal de penianosa tranquese, ele é mais frequente